Olá pessoal, bem-vindos ao canal Admirando Matemática. E na aula de hoje vamos falar sobre monômios. E o que são monômios? Bom, monômio é toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis. Então, qualquer número é considerado um monômio, uma letra sozinha é considerada um monômio, e a multiplicação de letras e números também é considerada monômio. E não pode ter nenhuma outra operação, não pode ter nenhum sinal de soma ou subtração, porque deixa de ser monômio. A letra também não pode estar no denominador de uma fração, e nem dentro de uma raiz, tudo bem? Então vamos ver alguns exemplos de monômios. Temos o 3x, que é a mesma coisa que 3 vezes x. Temos o 7y, que também representa 7 vezes y. X ao quadrado é uma variável, uma letra com expoente, então também é um monômio. A vezes D vezes C, que é a multiplicação de algumas letras, também é monômio, pois apresenta apenas operação de multiplicação. E 4x sobre 3 também é um monômio. Estamos multiplicando 4 terços por x, e 4 terços é um número. Então temos a multiplicação de um número por uma variável. Logo, 4x sobre 3 é um monômio. E só reforçando novamente, qualquer número real que você conhece também é considerado um monômio. Agora, exemplos de quando não são monômios. X mais 2y não é um monômio, pois apresenta a operação de soma, e para ser monômio só pode ter a multiplicação. O mesmo para o caso 3a menos 2b, que apresenta a operação de subtração, por isso não é um monômio. Raiz quadrada de x. Lembrando, não podemos ter uma variável dentro da raiz, portanto não é monômio. E x sobre y também não é monômio, pois não podemos ter variável no denominador da fração, na parte de baixo da fração. Então esses são os casos que não são monômios. Agora que sabemos como identificar monômios, vamos ver mais algumas informações sobre eles. Bom, normalmente um monômio apresenta um número, que chamamos de coeficiente, e uma variável ou várias variáveis que chamamos de parte literal, parte com letra. É muito importante saber o que é o coeficiente e a parte literal de um monômio. Usaremos muitas vezes essas informações. Então vamos olhar para alguns exemplos. Começamos pelo monômio 3x. O 3 é o coeficiente do monômio e o x é a parte literal. Outro exemplo, o monômio menos 10a ao cubo b. Temos que menos 10 é o coeficiente e a ao cubo b é a parte literal. E muito importante, o expoente da letra entra junto na parte literal. Se responder que a parte literal é AB, está errado. O correto é a ao cubo b. E só para relembrar, quando a letra não tem o expoente, consideramos expoente 1. E o último exemplo, o menos 18. Pela definição, qualquer número real é um monômio. E o coeficiente é menos 18. E a parte literal, neste caso aqui, não temos. Uma observação importante, se tiver o monômio mn ao quadrado, podemos escrevê-lo como 1mn ao quadrado. Então seu coeficiente é 1. E o mesmo caso se for menos mn ao quadrado, podemos escrevê-lo como menos 1mn ao quadrado. E seu coeficiente é menos 1. Agora vamos para outra informação importante, o grau de um monômio. Para sabermos qual é o grau de um monômio, olhamos para os expoentes das letras. O grau é dado pela soma dos expoentes. Vamos ver alguns exemplos. O monômio 6x ao quadrado y ao cubo é do quinto grau, ou de grau 5, pois somando os expoentes, 2 mais 3 é igual a 5. O monômio menos 1ab é do segundo grau, ou de grau 2, pois o expoente de a é 1 e de b também é 1, e 1 mais 1 dá 2. Nosso próximo exemplo, o monômio 0,5y elevado a 6. Como só temos uma letra e um expoente, ele representa o grau desse monômio. Então esse monômio é do sexto grau ou de grau 6. E quando não temos parte literal, no caso o monômio 10. Então o monômio é de grau 0, tudo bem? E a última informação da nossa aula é sobre monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? Bom, são monômios que apresentam a mesma parte literal, as mesmas letras, e tem que ser exatamente iguais, incluindo os expoentes de cada letra, ok? Isso é muito importante, não se esqueça disso. Se as letras forem as mesmas,
mas os expoentes diferentes não serão semelhantes. Vamos aos exemplos. 10x² y e menos 2x² y possuem a mesma parte literal, x² y, com os mesmos expoentes, então são semelhantes. 2,5x³ menos 13x³ e menos 2x³ também possuem a mesma parte literal, x³, então são semelhantes. E uma observação importante, se pegarmos o exemplo 5a² b e 4b² são semelhantes. A ordem das letras não importam, tudo bem? Desde que sejam as mesmas letras e os mesmos expoentes. No caso, os dois têm a² e os dois têm b, então são semelhantes. E para finalizar, exemplos de monômios que não são semelhantes. Temos 6x² y e 4xy². Os expoentes das letras são diferentes, então não são semelhantes. E 2x³, 0,5x² e menos x. Eles apresentam as mesmas letras, mas como falamos antes, os expoentes também têm que ser iguais. E nesse caso não são iguais, por isso não são semelhantes. Bom pessoal, chegamos ao fim da nossa aula sobre monômios. Espero que tenham gostado do vídeo. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!